Oi, eu sou o César Cinício e eu vou falar sobre um falso dilema. A ideia de que existe um sotaque britânico e um sotaque americano, ela é, no mínimo, controversa. A gente conversou um pouquinho sobre isso na nossa aula ao vivo. Quem tiver afim pode conferir os links que eu vou deixar aqui embaixo. Também aproveita, se você está curtindo, para deixar um joinha e se inscrever para ver os próximos vídeos, ok? A questão é o seguinte, o inglês que é chamado de britânico é uma variedade que existe ali dentro da Grã-Bretanha, que é um circuito de ilhas ali e de países, e que não necessariamente falam exatamente do mesmo jeito. Se você for para a Escócia, eles vão falar um pouquinho diferente da Inglaterra, que vai falar um pouquinho diferente da Irlanda. Então, na verdade, isso que a gente chama de Grã-Bretanha, e que, portanto, tem aí o sotaque britânico, é, na verdade, uma variedade de sotaques, que pode ter algumas coisas, obviamente, em comum, mas que também vai ter algumas coisas de diferente. Na aula a gente estava abordando e eu encontrei um mapa na internet que mostrava a proporção de pessoas que falavam a palavra arm, para representar braço, e aí como existe em alguns lugares, principalmente quando você vai indo mais para o interior, mais para os outros cantos, né? Você tem a tendência da pronúncia do R mais forte, então arm, e quanto mais você vai indo para os centros urbanos, você tem uma pronúncia que ignora o R. Então seria mais ou menos tipo arm. Então, tipo, se eu quero falar com o sotaque britânico, eu quero falar arm ou arm. Não sei, porque, assim, na verdade, tecnicamente, se a gente for falar geograficamente, tudo é sotaque britânico da mesma forma. O que eu sinto é que isso é muito mais uma questão comercial imposta pelo modelo das nossas escolas de inglês e que acaba criando essa oposição entre o inglês britânico e o inglês americano, quando na verdade essas são apenas variedades, e elas são variedades artificiais, porque quando você fala assim, o sotaque americano, bicho, os Estados Unidos são um país gigantescão, é igual ao Brasil. Tipo, você fala assim, o português brasileiro e o português de Portugal. Aqui no Brasil, se você vai pro Nordeste ou pro Sul, você vai encontrar variedades muito diferentes. Então, assim, qual é o português brasileiro que você vai falar? É o de São Paulo? Eu lembro que eu vi um filme certa vez, e aí a pessoa falava assim, o moleque falava, give me my Cheerios. E aí eu ficava, cara, o que será que é Cheerios? E eu não sabia o que era Cheerios. E nada que eu procurava me fazia tradução. Até que eu entendi que era um produto, né? Cheerios é um cereal, trocadilho, é um cereal tipo sucrilhos, só que ele é coberto de mel e é em formato de bolinha. Mas assim, tem algumas coisas também, principalmente numa cultura importada e que a gente importa como, nossa, o inglês é super especial e tal, não sei o quê. A gente tende a importar essas coisas como se a gente tivesse uma obrigação louca de saber umas coisas que na verdade não tem muito como saber. Como é que você vai saber qual que é o nome do cereal que as pessoas comem? Tipo, às vezes as pessoas não sabem nem o nome do cereal que a gente come aqui. Às vezes a gente tem nomes diferentes para coisas parecidas aqui no Brasil, sei lá, tapioca, beiju, enfim, e um monte de outras coisas assim. Então, não para dizer que não existe um sotaque que é uma tendência britânica que a gente reconhece ali em alguns detalhezinhos, e nem para dizer que não existe uma tendência americana e tal. Mas é super complicado quando a gente começa a entrar numas de comparar no sentido de melhor ou pior, porque na verdade é uma coisa criada de forma artificial, então talvez seja uma briga boba. Além disso, como segunda língua oficial, o inglês aparece em um monte de países, como por exemplo na Índia. Na Índia você tem idiomas que são falados localmente, mas o inglês é o idioma da escola. Não só como a gente tem aqui no Brasil, aula de inglês, mas eles têm, sei lá, aula de geografia em inglês, aula de história em inglês, aula de matemática em inglês, imagina. É isso. Então essas pessoas também têm inglês como... O inglês deles também é válido, né? E aí a gente fica, às vezes, muito preocupado com essas questões e acaba, muitas vezes, se afastando porque quer ter um sotaque perfeito, um jeito perfeito, e talvez a gente sempre vá falar como brasileiro mesmo. E não tem problema nenhum, afinal, essa coisa do inglês britânico versus americano é um falso dilema. Não tem nada de briga aí.